Olá, amigas e amigos. Estamos aqui gravando o nosso Cena Legislativa. E agora a gente está fazendo uma rodada com os vereadores que foram eleitos recentemente e vão iniciar aí a 20ª legislatura. E estamos aqui com um bate-papo para saber sobre os projetos, sobre as grandes questões, sobre análise de conjuntura. É impossível falar sobre projetos sem fazer análise de conjuntura, né? E o nosso convidado de hoje é o vereador Marcelo Mendes, do PL, que vem aqui. Primeiro, quero agradecer, vereador, a sua presença, a sua participação. Você é um vereador bastante atuante no debate da Câmara Municipal e está presente nos grandes debates. Então, tem tudo a ver com o Cena Legislativa, com a nossa discussão. E eu já vou começar fazendo uma provocação, né? Uma questão para a gente pensar aqui, para quem está acompanhando o Cena Legislativa, para o seu público também, que votou em você ou que não votou, mas quer conhecer mais sobre o político, o vereador Marcelo Mendes. Marcelo, o que é que você pretende, né? A partir agora de 2025, qual é a marca que você quer imprimir na Câmara Municipal de Fortaleza? O que é que você quer? A gente sabe que cada período, cada legislatura, ela tem uma cara, né? Ela tem uma conjuntura, Sim. Ela tem uma correlação de forças. A gente sabe que a correlação de forças que inicia na Câmara Municipal de 2025 é diferente da legislatura passada. Tendo em vista tudo isso, fazer uma pergunta de fundo. Como é que você quer ser lembrado no final dessa legislatura? Bem, primeiro fazer uma saudação aos amigos do Cena Legislativo, os amigos da técnica, o jornalismo da casa, da TV Fortaleza, aos fortalezenses todos. A você um abraço. Obrigado, carinhoso. querido. Eu pretendo ser lembrado como alguém que teve a possibilidade de fazer as duas coisas básicas e necessárias, né, que a nossa lei orgânica do município exige de um vereador: apresentar boas ideias, bons projetos, né, e fiscalizar o executivo. Eu não gostaria de ser um vereador capenga, que só fiscalize, 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 critique, critique, critique e não apresente nenhuma solução. Também não quero ser um vereador de apresentar, como eu estou agora durante o recesso, em janeiro, com uma campanha, né, que eu iniciei ano passado, em julho, no recesso de julho, que agora estou repetindo, que é um projeto todo dia. Enquanto os outros descansam, eu dou uma trabalhada. Então, não adianta também apresentar muito projeto e se calar ou calar diante de algum equívoco que, porventura, o executivo, né, cometa. Sim. Portanto, eu pretendo ser marcado com as duas coisas: alguém que critica, mas também que apresenta soluções razoáveis. Acho que criticar por criticar é muito pobre, é muito pequeno. Sim. E também oferecer projetos, mesmo que sejam boas ideias, deixando de lado essa questão da fiscalização, que é uma missão, assim, uma competência fundamental do legislador municipal, eu acho também equívoco. Então, trabalhar e pensar, trabalhar e planejar, trabalhar e apresentar, trabalhar e solucionar. Perfeito. Nesses dois eixos, primeiro, projetos. O que seriam os projetos prioritários, né? Assim, o que você acha que vai demandar mais sua atenção, mais articulação? Claro que sempre que você protocola um projeto, você quer ver aprovado e... É como filho, né? Então não tem como gostar mais de um que de outro. Você quer ver aprovado e executado, né? Sim. Mas a gente sabe que a realidade do legislativo, você não pode executar tudo aquilo que você propõe, até porque você depende dos seus pares, né? Aprovação e depende também de uma série de fatores. Mas quais são os projetos que vão merecer uma atenção especial do vereador Marcelo Mendes? Aqueles que cortem custo da máquina, cortem gasto da máquina e abram espaço de trabalho e oportunidade de geração de emprego e renda para o fortalezense. Se nós não diminuirmos o número da máquina, o tamanho da máquina, o peso da máquina, e se nós não dermos oportunidade ao fortalezense, nós não estaremos, nenhum de nós, vereador, a própria Câmara, a instituição, não estará fazendo coisa alguma. Porque nós vivemos dias muito difíceis. Nós todos fortalezenses encontramos, e não preciso entrar em detalhes, o atual prefeito encontrou uma máquina com comprometimentos graves,
sérios. Eu venho dizendo isso há 4 anos. Só que agora as pessoas acreditam. Né? Enquanto existe uma expectativa de poder com a gestão Sarto, enquanto algumas forças políticas, eleitorais, partidárias, enquanto eles achavam que Sarto poderia ser reeleito, enquanto eu falava, denunciava e mostrava, eles silenciavam. Porque tinham a esperança de continuar na máquina, ou continuar no emprego, ou na assessoria, ou na secretaria, no que fosse. Hoje, né, com tudo descortinado, nós sabemos o que aconteceu nos últimos 4 anos. A saúde está doente, está falida, a educação, a assistência social, os terceirizados das creches, dos hospitais, nenhum deles recebeu, né, os fornecedores da prefeitura não recebem há 6 meses, a empresa que fornece ar-condicionado para o JF não recebe desde junho, né, a temperatura do JF, do centro cirúrgico, teve que ser elevado de 17 para 25 graus, porque não tem mais bata, não tem mais roupa para os pacientes, estão nus, deitados nas macas. Né? Eu denunciei, o Ministério Público denunciou e repercutiu na imprensa. Né? Ao longo de dezembro, também a empresa que fornecia refeição para os pacientes parou de fornecer, aí não tinha mais bata nem comida. Então, eu não preciso mais falar de mais nada. Né? Esse exemplo do JF já é o raio-x, o retrato do que aconteceu na cidade. Isso se repetiu nas creches, nas escolas, se repetiu com obras, se repetiu com terceirização. Porque a terceirização é muito boa para dar emprego e eleger os amigos. Porque você dá centenas e centenas de empregos. Agora, as pessoas esquecem que o custo disso um dia bate a porta. Né? Sim. Não existe dinheiro, como dizia Margaret Thatcher. Não existe essa figura do dinheiro público. O que existe é dinheiro do contribuinte fortalezense. O município, o tesouro, não produz riqueza. Nenhum estado, nenhum país produz riqueza. Quem produz riqueza são os atores políticos, os atores econômicos, os atores sociais. São as empresas, são as instituições, são os sindicatos. Eles produzem riqueza. Porque produzem trabalho, porque produzem tecnologia, porque produzem ciência, porque produzem algo. Sim. O Estado apenas se apropria do trabalho das pessoas e onera em mais ou em menos, né, a sua folha tributária. Então, quanto mais frágil, quanto mais despreparado for um governo, mais imposto ele cobrará. Mais imposto. Um governo está no seu ponto de ótimo no dia que ele cobrar imposto único e exclusivamente para sustentar o mínimo que um Estado deve ter, que é a segurança pública, no caso do Estado Federal, que é a defesa das nossas fronteiras, né? Que é o serviço público judiciário, essas máquinas de grande estrutura. No caso do Estado do Ceará, a polícia. Você não pode imaginar privatizar a polícia. Você não vai imaginar privatizar a saúde pública. Tem que ter saúde pública e de qualidade. Dinheiro, imposto é só para isso. Para o resto... Marcelo, falando em onerar, já que a gente está falando aqui de onerar, imposto, taxa, como é que você viu a revogação da taxa do lixo? Talvez um dos temas mais discutidos, né, no último ano da gestão Sarto e que foi retomado logo, uma das primeiras promessas e uma das primeiras ações do prefeito Evandro Leitão. Como é que você viu esse movimento, Marcelo? O prefeito acertou no conteúdo, só errou na forma, que é o mais importante. Porque eu vinha defendendo há muitos anos, eu sou autor eu sou um dos. O vereador Júlio Brise é autor de outra, e a própria Procuradoria-Geral do Estado também é autora de uma terceira ação, né? Eu sou autor de uma ação contra a taxa do lixo e contra a lei que regulamentou a taxa do lixo. Na verdade, eu tenho 2 ações contra. E eu venho historicamente defendendo a queda dessa taxa. Então, eu falo, né, com tranquilidade, conhecimento de causa. O erro foi nós termos revogado algo, o prefeito cumpriu a palavra, já no primeiro dia de seu mandato. No entanto, nós deveríamos ter anistiado as 70 mil famílias fortalezenses que estão com os nomes negativados e com o nome no prego nos cartórios. A anistia, que foi um projeto que eu apresentei, projeto 02. O segundo projeto dessa legislatura é de minha autoria, o primeiro também, é exatamente o que eu faço uma indicação ao prefeito para que ele anistie esses 70 mil fortalezenses que devem 84 milhões de reais. Né? Que para a prefeitura é nada, isso é nada. 84 milhões de reais é nada. E também o projeto de indicação, o 003,
que resolve o problema de quem pagou em dia. Porque a gente fala muito de quem não pagou e está com o nome no cartório. Mas é aquele fortalezense que pagou, que fez um esforço danado, né? Tirando, às vezes, né, de algo essencial e fundamental da sua casa, para honrar, esse então, né, um recebe anistia e este outro vai ficar o dito pelo não dito, pelo feito? Não. Aí nós também apresentamos um projeto de indicação para que o prefeito, não podendo devolver em espécie, porque a gente sabe da dificuldade da prefeitura, promovesse um encontro tributário, né, um encontro de contas e abatesse o valor pago do IPTU do ano de 25. Que não tem problema, não teria problema nenhum, porque o IPTU da cidade de Fortaleza, ele responde por apenas algo perto de 5% do orçamento de Fortaleza total, é representado pelo IPTU. Então, um impacto daquelas pessoas nesse universo de 5% que pagaram em dia e precisariam ter um crédito, não chega a 0,5% dos 5%. Portanto, nós estamos falando de um valor insignificante, que o prefeito perdeu uma excelente oportunidade de começar bem a sua gestão. Ele cumpriu a palavra, como quem diz, rapaz, eu vou cumprir, mas aqui no meio eu vou colocar uma casca de banana, ninguém vai dizer que eu não cumpri, que eu cumpri, só que eu não vou fazer o necessário, só que eu não vou fazer o justo, só que eu não vou fazer o certo. Quando alguém reclamar, eu digo, eu cumpri. Então, eu acho que foi um equívoco, eu acho que foi um erro, não revogar, claro. Sim. Eu estou me referindo, né, à forma como ele mandou a mensagem para a Câmara. A forma foi um equívoco. Nós precisaríamos ter revogado, nós precisaríamos ter anistiado e nós precisaríamos ter feito crédito tributário para quem pagou. Diretamente. Sim, claro. Perfeito. É o que eu teria feito se eu fosse prefeito. Marcelo, você é historicamente reconhecido, faz toda uma defesa do empreendedor, né? do pequeno produtor, do pequeno comerciante. Você já faz essa defesa há um tempo. A gente, nos últimos anos, inclusive na época da campanha, quem está aqui nos assistindo lembra muito bem que foi uma das coisas mais alardeadas por uma série de candidatos, seja para apresentar ou criticar o fato de Fortaleza ter o maior PIB, né, a maior produção de riqueza do Nordeste. Como é que você vê o cenário em Fortaleza hoje para quem produz, para quem comercializa? Como é que você vê o cenário hoje em Fortaleza para o empreendedor? Eu estou saindo da esfera pública, estou saindo da gestão municipal e estou agora me dirigindo diretamente para o produtor, para o pequeno empresário, para o microempresário. Esse que está espalhado por Fortaleza, que está nas periferias, que está no centro. Como é que você vê o ambiente, o cenário para esse empresário, microempresário, no sentido de produção mesmo, de incentivo, já que você disse logo no início aqui da sua participação no programa, que esse cidadão produz a riqueza do estado, do município, do país. Que tipo de cenário... 98% da riqueza produzida no Brasil, isso é dado do Sebrae, não é da minha cabeça, 98% da riqueza produzida são pelos não CPFs, né? CNPJs. Mas pelos CNPJs da pequena e da microempresa. Sim. Apenas 2% da riqueza brasileira é produzida por médias e grandes empresas. O fortalezense que hoje, seja o MEI, seja o pequeno, o micro, ou que tem uma empresa familiar ou uma limitada, né, até os limites, né, que caracterizam a média empresa, o empreendedor, de maneira geral, para mim é um verdadeiro Elon Musk. Fortaleza tem milhares de Elon Musks. Um fortalezense que aqui tem a coragem de empreender e se mantém vivo empreendendo por 1, 2, 3, 4 anos, e se ele permanecer trabalhando e empreendendo e conseguindo se manter, para mim, se ele fosse para qualquer outro lugar do mundo, ele seria um bilionário. Porque o ambiente em Fortaleza, ele é produzido, construído e mantido para você não dar certo. A condição de você iniciar um negócio em Fortaleza é essa. Olha, você está começando um negócio onde você tua vida será dificultada, você vai ser perseguido, você vai ser extremamente taxado e você vai, quando precisar do serviço público, ser maltratado. Então, se prepare que você vai entrar nesta seara.
Então, um fortalezense que empreende, para mim, é um monstro. E os que vencem, para mim, são super-heróis. Porque nós precisaríamos de um... E eu cheguei a escrever isso no plano de governo do candidato André Fernandes, né, que eu fui responsável por boa parte da produção do plano. Nós tínhamos um programa de desburocratização e desoneração da máquina violentíssimo. Porque nós só conseguiremos vencer, crescer, quando o Estado se ausentar ao ponto de permitir que você tenha os instrumentos para empreender. Quanto menos... Olha, você quer que algo dê certo? Tire o Estado e a Prefeitura e a União. Todas as vezes que a cidade real se encontra, se reúne para fazer algo, aí você pode falar do buraco da Gia, você pode falar do beco do cotovelo lá em Sobral. Se um churrasquinho, um local... Né, os food trucks começarem a chegar numa pracinha e começar a dar certo, quando a prefeitura identifica que ela chega para regulamentar, acabou. Era uma vez. Acabou. Acabou. O que se produzia ali é de tal maneira perseguido, é de tal maneira maltratado, o que está ali é de tal maneira assim, vilipendiado nos seus direitos fundamentais, que é um direito fundamental, trabalhar. Né? Quem tem saúde e condição de trabalhar, quem não tem, que receba, né, o direito de quem não pode trabalhar, que é assistência médica, que é assistência social. Mas quem tem saúde e vontade de trabalhar, que se permita a esse cidadão não dê nada. Sim. Não dê dinheiro do Banco do Nordeste, não dê dinheiro do BNDES, não dê dinheiro de nada, mas deixe o cara trabalhar. Deixe o cara trabalhar. Deixe ele crescer. Deixe ele aumentar. Se ele começou um negócio sozinho, depois colocou a esposa, alguém da família, depois contratou uma primeira pessoa, deixe ele crescer. Um dia, quando ele tiver fortaleza muscular, esquelética para suportar uma fiscalização, você vai lá exigir um alvará, vai lá exigir o pagamento do IPTU alterado. Aqui a lógica é a seguinte: se eu tenho uma casa residencial e pago IPTU de R$1.000, se na minha garagem eu colocar um pequeno negócio para melhorar a vida ali de um filho que fez 18 anos, quer montar um churrasquinho, imediatamente meu IPTU deixa de ser os R$1.000 da residência e passam a cobrar de mim mais uma espécie de IPTU comercial. Digo, amigo, eu estou sendo punido porque quero trabalhar? Eu estou sendo perseguido porque... Em vez de só dizer, rapaz, tu começaste um negócio, pois este teu primeiro ano de funcionamento, tu pagava 1.000 por ano ou 1.000 por mês. A gente vai te isentar um ano para tu iniciar esse negócio e o teu IPTU só será cobrado a partir do segundo ano, para você começar a andar. Sim. Mas não. Né? O tiro começa antes de você ofender. Porque normalmente você atira em alguém se alguém lhe ofende ou atenta contra a sua vida. Mas aqui em Fortaleza, não. Primeiro a prefeitura atira e te mata. Depois ela pergunta o que é. Difícil trabalhar assim. Aí o cenário fica... Impossível. Fica impossível. É impossível. Nós vivemos hoje numa cidade... E essa história de quinto PIB, quarto PIB, terceiro PIB, não importa o que o número... O ex-presidente Itamar Franco dizia uma frase que nunca me esqueci, que é o seguinte: os números não mentem jamais, mas os homens produzem números. Perfeito. Eu hoje, se quiser dizer qualquer coisa sobre Fortaleza, e se for um bom economista, um bom sociólogo, um bom matemático, eu produzo teses diametralmente opostas e diferentes daquilo que o governo do Estado apresenta. Eu mesmo, esse ano, apresentei, né, uma série de jornais que, ao longo do ano, o governo do Estado, não a prefeitura, se vangloria, né, da produção, se vangloria do seu PIB, se vangloria de ter crescido mais do que o Nordeste todo, se vangloria de tudo. No entanto, no mesmo exercício fiscal, tomou dinheiro emprestado 3 vezes, pegou 6 bilhões de reais emprestado para pagar juros da dívida. Não estou entendendo. Quem cresce e ganha dinheiro, pede dinheiro para pagar os juros de uma dívida. Então, assim, isso é uma grande farsa. O que determina a riqueza de um povo é se o seu filho, quando precisa, vai no posto de saúde e tem médico. O que determina a riqueza de um povo é se o rapaz do moto-Uber, se acidentar, se chegar no hospital, tem uma prótese para ele colocar e não ficar 4, 3 meses morando num corredor do JF com a fratura. Para mim, um povo é rico quando uma mãe precisa fazer uma diária, ou é uma lavadeira, ou é uma arrumadeira, ou uma engomadeira, e tem onde deixar seu filho numa creche para poder ganhar aquela diária. Para mim, riqueza é isso. Porque se 2, 3 grandes empresas
dobrarem, triplicarem, quadruplicarem seu faturamento, aquilo vai para o PIB de Fortaleza ou para o PIB do Ceará. E em que isso melhorou a vida do fortalezense ou do cearense? Que a sua empresa, a não sei o que mais lá, foi comprada por um grupo internacional e agora você fatura 10 trilhões. E eu? Tem o que ver com isso? Tu estás mais rico, a riqueza se concentrou, o fortalezense e o cearense estão mais pobres em virtude da concentração de riqueza, porque isso é matemático. O dinheiro é um bem inelástico, né? Se você ficou mais rico, alguém ficou mais pobre. Sim. Né? Isso é um conceito básico de economia. Então, se tem tantas grandes empresas... Todas as vezes que eu abro um livro e as pessoas... Não sei se isso é ingenuidade, tolice ou burrice. Rapaz, o Ceará agora tem mais tantos bilionários. Isso é uma honra muito grande para o Ceará, rapaz. Vários bilionários a mais. Eu acho bacana, legal. Se for um sinal de que a economia como um todo está crescendo e os grandes estão crescendo porque os pequenos já cresceram antes. Porque o Marcelo Mendes ter ficado bilionário, isso não importa muito para Fortaleza. A não ser que o meu bilhão tenha gerado centenas, milhares de empregos. Sim. Se o meu bilhão, se eu comprei... Ontem eu lancei um projeto sobre criptomoedas. Então, se eu comprei 10 mil reais de criptomoedas, essas moedas explodiram. Né? O mercado cripto é muito volátil. Se os meus 10 mil reais em poucos dias viraram 10 milhões de reais, eu sou um milionário. Ok. Mas e Fortaleza? O que isso tem a ver com riqueza? Nada. Tem a ver com riqueza pessoal. E para a sociedade, a minha riqueza pessoal não interessa a ninguém. Perfeito. Só naquilo que ela for instrumento de avanço e desenvolvimento econômico e social. Se não, é só a minha riqueza. Perfeito. Importa muito, né? Perfeito. Estamos aqui já na reta final, Marcelo. Tinha falado no início do programa que passa muito rápido. Aqui foi muito mais para a gente fazer um panorama. Foi desde a gestão do Evandro Leitão até aspectos macroeconômicos. Né? O vereador trouxe aspectos macroeconômicos. Já aproveito para colocar o nosso programa à sua disposição para fazer um balanço do primeiro ano do seu mandato, agora nessa nova legislatura. Não, se você me chamar, eu venho para fazer balanço mensal. Todo mês eu venho. Onde tem microfone, vereador pobre é assim. Porque tem vereador que, né? Sim. Tem muito nome, muito prestígio, com os amigos aí, né? Os poderosos. Como eu não tenho ninguém por mim, só mesmo meus amigos que votaram em mim, então toda vida que serve uma oportunidade, eu venho falar. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar e eu reconheço que a mídia, a imprensa, né, eu reconheço que isso, assim, o político, né, é transparente e é aberto, né, a conversar com as pessoas e conversar com as pessoas pelas vias midiáticas, né, digitais. Ou ele faz isso, ou então o bom trabalho dele, se não repercutir, não adianta, né? E é um sinal do seu... Você prestigia a imprensa cearense, a imprensa Fortaleza. Para quem não sabe, o vereador Marcelo é presente aí nos debates, em várias rádios e está aí discutindo permanentemente uma figura atuante nas eleições, não só dele, né, mas também do grupo, do PL, e faz parte desse debate, integra, não tem medo de dizer, não tem medo de expor as suas questões, o seu ponto de vista, e isso a gente prestigia muito, porque a gente é fã do bom debate. Então, obrigado, vereador. Eu que agradeço. Obrigado pela atenção, ter tirado o seu tempo. Não, foi uma honra. E estar aqui Prazer. conversando comigo e com o público que nos assiste no YouTube, na TV, nas redes sociais, enfim. Grande agradeço demais. Então, gente, esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo você no nosso próximo programa.